Boa tarde a todos. Verificado o quórum, declaro aberto a sessão ordinária do Conselho da Justiça Federal. Submeto a ata da sessão anterior à aprovação do colegiado. Estando todos de acordo, vamos dar início aos processos. Eu, inicialmente, quero saudar os membros do Conselho. Começo saudando os meus pares, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ministra Maria Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Vilas Boas Cueva e os presidentes dos tribunais regionais federais, Carlos Moreira Alves, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, André Fontes, na sua última sessão da Segunda Região, Terezinha Caceta, da Terceira Região, Carlos Eduardo Thompson Flores, da Quarta Região, e Manuel de Oliveira Errat, também na sua última sessão da Quinta Região. Saúdo também o doutor Flávio Paixão Moura Júnior, representante do Ministério Público Federal, doutor Fernandes Marcelo Mendes, presidente da AJUF, doutor Luiz Cláudio Silva Alemã, conselheiro representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Seja muito bem-vindo. Uma outra literatura, né? Mas fazia parte do acordo. Deixa eu só... A ata da última sessão, eu já submeti a apresentação. Vamos, então, aos processos. O primeiro... Bom, cumprimento todos os servidores dessa casa, saúdo a juíza federal Simone dos Santos Lemos Fernandes, secretária-geral do Conselho, saúdo também as senhoras e senhores aqui que prestigiam a sessão e informo que a ministra Maria Tereza de Assis Moura não pode comparecer à sessão por motivo justificado. Dando início, então, ao julgamento. Só pode subir por aqui, se quiser. Ok. O primeiro processo de julgamento é o 2274-15, de minha relatoria. É a portaria da designação do TNU. Referendando a portaria CJF 123 de 2019, que dispõe sobre a designação de juiz federal da segunda região para compor, com membro suplente no BN 2019, a Turma Nacional de Uniformização de Juizados Especiais Federais. Se todos de acordo, então declaro aprovado. O segundo processo, também de minha relatoria, é a proposta de resolução que dispõe sobre a instituição e regulamentação do alvará de soltura eletrônico no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo grau. O colegiado referendou também. O colegiado, então, por unanimidade, aprova a resolução e aqui, como nós já determinamos, será feito uma reunião para treinamento dos funcionários indicados pelos presidentes. O terceiro processo é o 204202, para referendar a resolução 529 de 2019, que dispõe sobre a instituição do Programa de Desburocratização e Simplificação da Justiça Federal, o FLUI Justiça Federal, da Rede Colaborativa de Desburocratização e Simplificação da Justiça Federal, a Rede FLUI, e do Selo de Desburocratização e Simplificação da Justiça Federal. Se todos de acordo, vou considerar, então, declaro referendado por unanimidade. O quarto processo, também de minha relatoria, é o relatório da atividade, é o 859-47. O assunto é relatório das atividades das unidades vinculadas à presidência do Conselho de Justiça Federal no exercício de 2018, a restauração que é o da restauração. Da Justiça Federal. A restauração do Conselho. Só um minuto, presidente. Relatório de atividades. O relatório de atividade, perdoe. Então, se todos de acordo... Já foi apresentado aos membros.
Declaro apresentado e aprovado o relatório. Esse é a modificação da estrutura. O número 5, também de minha relatoria, é o 2086-15, é proposta de resolução que dispõe sobre a alteração da estrutura orgânica do Conselho da Justiça Federal, que está se fazendo sem nenhum aumento de custo, apenas remanejamento interno, como já apresentado aos senhores conselheiros. Se todos de acordo, então declaro aprovada a resolução por unanimidade. Passo agora aos processos de relatoria do ministro Paulo Sanseverino. Primeiro é o requerimento de juízes federais da primeira região, da primeira vara federal da seção judiciária do Amazonas, acerca da gratificação por exercício acumulativo da jurisdição do Caju. Neste caso, o ministro está propondo Voltando pelo indeferimento do pedido. o indeferimento do pedido. Todos de acordo? Então, proclamo o resultado. O Conselho, por unanimidade, indeferiu o pedido nos termos do voto do relator. Ainda tem mais um do ministro Paulo Sanseverino, é a questão de ordem, né, proposta de alteração e revogação da resolução CJF 331/2003, que dispõe sobre a elevação do tempo de atividades filiadas ao regime geral da Previdência Social. Aqui a proposta do relator é aguardar a definição da questão o sobrestamento da proposta de alteração e revogação normativa aqui, até, no mínimo, o julgamento definitivo do mandato de segurança 34.401 do DF. Se todos de acordo, então, proclamo que o Conselho, por unanimidade, nos termos do relator, sobrestou o processo de elaboração da resolução nos termos do voto do relator. O número 8, questão de ordem, requerimento de ingresso do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal de Rondônia e Acre, no Sindiju, no processo. E aqui o relator propõe, vota pelo deferimento do ingresso do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal de Rondônia e Acre, no presente procedimento administrativo, no estado atual que se encontra a sua tramitação, de modo a indeferir o requerimento quanto à regulamentação adicional de penosidade pelo Conselho de Justiça Federal, em consonância com a portaria PGR-MPU 630/2010, e reafirmando assim o entendimento do pronunciamento por esse colegiado no julgamento ocorrido em 27/8/2018. Se todos de acordo, também então declaro aprovado nos termos do voto do relator. Declaro a admissão do ingresso e ao mesmo tempo, o indeferimento quanto ao requerimento da regulamentação adicional de penalidade no Conselho de Justiça Federal, tudo nos termos do voto do eminente relator. O nono da pauta é o 10.1063, da relatoria do conselheiro Manuel de Oliveira Erhardt. E a proposta de Sua Excelência. Respondendo à consulta formulada pela presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ok? Ele vota no sentido de manutenção da data determinada na portaria conjunta número 1 de 2016, qual seja 21 de julho de 2016, ou seja, não aplicando retroativo. Se todos de acordo, também declaro aprovado nos termos do voto do relator. Declaro que todos acompanham o relator. Pelo... Conselheira Terezinha Caserta, Vossa Excelência tem um voto vista
no processo 163/84 da relatoria da conselheira Maria Tereza Assis Moura. Vossa Excelência está trazendo o seu voto. Por favor. Eu estou apenas fazendo um acréscimo para esclarecer que estão abrangidas os institutos federais de ensino superior ou instituições científicas e tecnológicas, tanto federais como as estaduais, municipais e distritais, acompanhando mais com este acréscimo. Todos de acordo? Então, proclamo o resultado. O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta de alteração da resolução nos termos do voto da conselheira Maria Tereza Assis Moura. O próximo é o processo 278/23, também da relatoria da ministra Maria Tereza, com voto vice do conselheiro Manuel de Oliveira Errarte. Vossa Excelência está acompanhando? Eu estou acompanhando a relatora com algumas modificações que o setor técnico já foi ouvido e foi de acordo, né? Ok. E fosse incorporado ao voto. O que todos estão acompanhando, inclusive a ministra Maria Tereza já disse que concorda com isso. Então, o Conselho de Unanimidade aprovou o voto da conselheira Maria Tereza com as alterações propostas pelo conselheiro Manuel de Oliveira Errarte, à unanimidade. Esse aqui já é o último? E o último é o processo 272/38, a relatoria do conselheiro André Fontes. Hoje trouxe o voto o conselheiro Moreira Alves, que está propondo, que concorda em parte, não é isso, conselheiro, apenas acrescenta um item B, que é isenta do imposto de renda retido na fonte, a correção monetária incidente sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência. Na verdade, a divergência eu estou acompanhando, concluindo no sentido de que a isenção do imposto de renda, quanto à correção monetária, quando a verba principal for isenta, acompanhando o relator, e a minha divergência é tão somente no que diz aos juros moratórios, entendendo que, enquanto estiverem vigentes essas medidas liminares concedidas pela Suprema Corte no âmbito do recurso extraordinário 855.091, não pode haver por parte da administração tributária medidas tendentes à tributação dos valores recebidos a esse título, a título de juros de mora. Ok. Então, eu vejo aqui pelo sistema que os demais estão acompanhando o relator, apenas acompanha Vossa Excelência no sistema, a ministra Maria Isabel Galante. A divergência parcial. Os demais mantêm o voto, então proclamo o resultado. O Conselho, por maioria, respondeu à consulta nos termos do relator, vencido em parte o ministro Moreira Alves, no que restou acompanhado pela ministra Maria Isabel Galante. Deixa eu ver aqui, não tem nenhum aviso. Eu gostaria de já dar um aviso. Nos dias 3 e 4 de abril, dia 3, o Superior Tribunal de Justiça comemora 30 anos de instalação, foi criado pela Constituição de 88, instalado em 3 de abril de 1989. Portanto, nós vamos comemorar no dia 3 de abril 30 anos de instalação, estão todos convidados, teremos uma solenidade às 16 horas. De outro lado, também gostaria de convidá-los para no dia seguinte, dia 4, estarão presentes as comemorações de 30 anos da STJ, o presidente
18 cortes internacionais, vários lugares da Europa e da América. E vamos ter representantes aí da Alemanha, da Itália, França, Portugal, vamos ter da Turquia, vamos ter da Rússia, vamos ter da América Latina, da Argentina, da Uruguai e diversos países. E, aproveitando a vinda para comemorações, nós realizaremos no dia 4 um seminário, inclusive a JUF, nós fazemos questão da presença, onde vamos discutir, na atualidade, a justiça no seu complexo ético e eficiência pelo mundo afora. Então, todos estão convidados a participarem e assistirem esses eventos. Também proponho que façamos a próxima reunião no dia 15 de abril, às 14 horas. Nós vamos fazer em Brasília, né? Em Brasília, porque, como presidente, eu estarei em 2 eventos fora do país, representando o Superior Tribunal de Justiça. Nós estamos aqui com 2 conselheiros federais, com 2 conselheiros da Justiça em final de mandato. E este é um momento de celebração. Celebração do trabalho profícuo passado, celebração dos resultados presentes, celebração de um futuro repleto de contribuições à sociedade, e nessa celebração congratulamos 2 colegas magistrados, o excelentíssimo senhor desembargador federal André Ricardo Cruz Fontes, presidente do Tribunal Regional da 2ª Região, e o excelentíssimo senhor desembargador federal Manuel de Oliveira Erhardt, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Na última sessão do colegiado do Conselho da Justiça Federal, que conta com a participação dos nobres colegas, que também estão em vias de encerrar sua gestão à frente dos tribunais regionais federais da 2ª e da 5ª Regiões, nossas homenagens são carregadas de muitas congratulações e sinceros agradecimentos. Doutor André, durante o biênio 2017-2019, sob sua presidência, o TRF2 manteve excelente produtividade, sendo premiado com o selo da Justiça sendo premiado com o selo Justiça em Número 2018, categoria Ouro. Seu espírito empreendedor se refletiu na criação do Laboratório de Gestão e Inovação da Seção Judiciária do Espírito Santo, inaugurado na busca de inovações tecnológicas para problemas complexos e antigos. Os fortes alicerces construídos pela dedicação, dinamismo e seriedade de Vossa Excelência, doutor André, contribuirão para que a nova gestão prossiga com tranquilidade no caminho iniciado. A Justiça Federal agradece, esse Conselho agradece a Vossa Excelência. E tenho certeza que o jurisdicionado da 2ª Região também agradece a Vossa Excelência pelo grau de eficiência alcançado. Dr. Manuel Erhardt, durante o biênio 2017-2019, sob sua presidência, o TRF-5 obteve o melhor desempenho entre os TRFs do país, apresentando 91% de eficiência, como mostra o relatório Justiça em Números do CNJ. Também, durante sua gestão, efetivou-se uma maior aproximação do tribunal com a sociedade e um aprimoramento do processo judicial eletrônico, sendo isso apenas possível pela forma sensível e humanista como Vossa Excelência trata as pessoas e causas que lhe são apresentadas para julgamento, principalmente as de maior amplitude social. A nova administração tem a simples tarefa de prosseguir neste caminho profícuo e seguro, de forma a manter a 5ª Região em uma posição de destaque no cenário nacional.
Parabéns, Vossa Excelência, Dr. Manuel, pelas conquistas realizadas à frente da presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Quanto à participação de Vossas Excelências nesse Conselho da Justiça durante o biênio 2017-2019, ressalto a aliança no trato com os colegas, o companheirismo e o espírito colaborativo endereçado a construções de decisões justas e adequadas à realidade de um país continental, no qual a Justiça Federal se divide em regiões tão ricas e diversas. A presença de Vossa Excelência em nossas reuniões e julgamentos seguramente inspirou todos os membros deste colegiado a manterem o necessário espírito de equipe dirigido à busca da melhor solução para nossos desafios. Parabenizo novamente Vossas Excelências. Em nome do colegiado, agradeço o empenho que tiveram no cumprimento de suas missões. Neste órgão, sem dúvida, deixam, sem nenhuma sombra de dúvida, um precioso legado. Convido agora o conselheiro Paulo de Tarso Severino para entregar ao desembargador federal André Fronte placa em sua homenagem. E, de igual forma, convido a ministra Isabel Galotti para entregar ao desembargador federal Manuel de Oliveira Errázuriz também a placa de sua homenagem. Podem ir. Convido os homenageados. Eles possam sair na foto. Uma grande honra receber o senhor. Aos dois homenageados, eu quero apenas acrescentar o prazer de tê-los tidos na companhia neste conselho. Se tem exemplo de cavalheirismo, de gentileza, de profissionalismo, nós colhemos na atuação. Esse conselho se caracteriza pelo alto nível dos seus membros, pelo debate democrático, pelas decisões que sempre atingem um alto nível de consenso. E vocês dois, tanto André como Manuel Errázuriz, contribuíram muito para que esse clima de trabalho, de convivência, se consolidasse nessa Câmara. Tenha... Hein? Tá. Aqui mesmo. Tá. Tenham certeza que vocês farão falta. Teremos saudades aqui. Passo a palavra. Gostaria de algum homenageado gostaria de manifestar. Conselheiro Manuel Errázuriz. Eu gostaria de seguir e agradecer também, senhor presidente. Também. Vamos ouvir então o Errázuriz. Senhores ministros, eu desejo expressar os meus agradecimentos mais intensos, mais profundos, a todas as gentilezas que recebi aqui neste conselho, a tudo o que facilitou o exercício das minhas funções neste período. Agradeço a atual gestão do conselho,
ao ministro Noronha, à secretária do Conselho, aos diretores, às pessoas que aqui colaboram. E agradeço também à gestão anterior, à ministra Laurita, às pessoas que compuseram a sua equipe de trabalho, porque em ambas as oportunidades eu tive as melhores oportunidades de desenvolver o meu trabalho. Por outro lado, agradeço a todos os que compuseram o Conselho neste período. Entrei aqui com uma composição diferente, hoje já são novos integrantes, mas todos, sem qualquer distinção, realmente se notabilizaram pelo espírito de colaboração, pela vontade de servir. O desembargador André certamente vai dizer isso, e já disse que este é um dos melhores lugares para se trabalhar aqui no Judiciário Brasileiro. É um lugar realmente em que nós percebemos um espírito de colaboração inusitado. Aqui realmente se procura fazer o melhor. Não há nenhuma disputa, nenhum interesse de que prevaleça um voto ou outro. O que há é o interesse de que as soluções mais adequadas elas sejam encontradas. Então, eu acredito que este Conselho está de parabéns. Não poderia deixar passar esta oportunidade sem agradecer também aos servidores da 5ª Região, particularmente aqueles que me têm acompanhado nas sessões aqui do Conselho, a doutora Joana, a Carolina, o doutor Fábio, pessoas assim essenciais para me trazerem os esclarecimentos, as ajudas de que eu preciso, né, para poder desempenhar de modo adequado as minhas funções. Então, fico emocionado e muitíssimo agradecido ao presidente, à senhora secretária, a todos, enfim, que aqui me prestaram esta homenagem. Muito obrigado, contem comigo e, quando forem ao Recife, não deixem de me avisar. Agradeço as palavras generosas. Conselheiro André Fontes. Senhor presidente, mais uma vez, o Conselho, na sua sacrossanta sabedoria, permitiu que o desembargador Erhardt falasse antes de mim. Certamente não teria esgotado, Sua Excelência, todo o conteúdo da minha exposição se eu também não incluísse alguns nomes, e faço questão aqui de mencionar, como o nosso querido presidente do TRF-5 fez o agradecimento aos servidores da 5ª Região, que com ele trabalharam e, de certa forma, mantiveram todo o serviço em condições durante os períodos de sessão que nós temos aqui no Conselho. Eu queria também chamar a atenção para o esforço de todo o pessoal da 2ª Região. E a gente faria isso eu faria isso com uma única referência da nossa diretora-geral, a doutora Maria Lúcia, que está aqui conosco, e tem acompanhado todas as sessões do Conselho, e tem sido uma palavra de muita determinação nos votos que nós proferimos e conhecimento da estrutura do tribunal. Por outro lado, senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro. Os servidores do Conselho Judiciário Federal realmente são o que há de mais expressivo, mais característico na instituição da natureza, do porte do Conselho. É inimaginável que um corpo de servidores de alta qualidade esteja reunido em um só órgão. É realmente impressionante. Não vou citar nomes aqui, porque seria uma grande injustiça, até porque eu convivi nas sessões com alguns e cada um teve uma contribuição determinante também para o esforço nosso aqui. Senhor presidente, por outro lado, queria dizer a Vossa Excelência que eu não conhecia muito bem o Conselho antes de tomar parte, antes de integrá-lo. Se eu dissesse que a presidência foi um grande esforço, eu diria, é verdade. Mas o ponto alto, talvez o momento mais importante, a catarse da presidência, eu acho que é o Conselho Judiciário Federal.
e acredito que a convivência, inicialmente dos presidentes, aprendi muito com os presidentes, ao ponto de, durante as reuniões internas da segunda região, perguntei o que pensa o desembargador Moreira Alves. Ele pensa isso. O que pensa o desembargador Errard? Pensa aquilo. E o que pensa a desembargadora Terezinha Caserta? E pensa o presidente Thompson. As reuniões no TRF foram pautadas pela personalidade dos seus presidentes, dos presidentes dos demais tribunais. E nós nos orientamos, seguimos de forma analógica as mesmas soluções dadas por eles. Se eu tivesse que fazer a referência, portanto, aos presidentes, eu chamaria a atenção do esforço deles de resolver os problemas em seus tribunais e o fato de nós, aqui no TRF2, termos tomado como referência as soluções dadas. Também queria chamar a atenção pela maneira elegante, cordial, gentil, com que os integrantes do STJ trataram os presidentes. Nós temos uma posição muito difícil nos tribunais. Muitas vezes, ao levar pleitos dos nossos órgãos, num ambiente complexo como o Conselho, poderia ser uma fonte de constrangimentos, mas, ao contrário, o que prevaleceu foi o diálogo. Eu acredito que hoje, nos 18 anos e poucos de administração, de tribunal, de Justiça Federal, eu acredito que o Conselho realmente é um momento sublime dessa minha posição na magistratura. Dos esforços que tivemos na administração, a presidência é totalitária, Vossa Excelência, que é presidente da STJ, deve saber muito melhor do que eu, é rígida e totalitária, não perdoa um erro, não perdoa uma reflexão, não perdoa uma dúvida. Assim é a presidência do órgão. Não podemos cometer erros, mas aqui no plenário do Conselho, no Conselho de Justiça Federal, eu tinha condição de conversar com os colegas, de obter informações e eu extrair disso uma visão prospectiva de como resolver problemas futuros. Para mim, senhor presidente, se eu pudesse resumir os meus 2 anos aqui no Conselho, eu diria que o Conselho foi uma grande escola para mim. A escola que talvez não tenha tido de administração para presidir o tribunal foi suprida pelo Conselho, pelos seus agentes, pelos seus servidores, pelos conselheiros, pelas recomendações que recebi informalmente. Portanto, senhor presidente, eu acredito que a lição que extraio do Conselho fará com que eu seja uma pessoa melhor, com temperamento melhor, com tolerância maior. Porque se eu fui capaz de ouvir gigantes como Manuel Errard, gigantes como Moreira Alves, Thompson Flores, Terezinha Caserta, Vossa Excelência, os ministros que eu citaria aqui de maneira muito tranquila, o ministro Cueva, que fica ao meu lado, de vez em quando intervém para suprir problemas de audição. Eu não tenho palavras de agradecimento, tolerância, respeitabilidade, gentileza. Eu espero que isso sirva para nós todos uma lição de vida. O Conselho, para mim, é um exemplo para o país, porque o nível de cordialidade, o nível de debate, de diálogo aqui dentro, extrapola a noção de Conselho, extrapola a noção de julgamento. E muitas das opiniões que eu tinha antes do Conselho, antes de vir para o Conselho, eu pude conformá-las com as decisões do Conselho e saio com a felicidade e convencimento que estavam todas certas. Portanto, senhor presidente, a lição de vida é o maior mérito do Conselho. E, simbolicamente, deixarei esta placa no lugar mais visível do gabinete, para que eu me lembre que a tolerância que tiveram comigo aqui, eu deva ter com os outros que um dia queiram bater na porta e também com os problemas que tenham, sejam lá quais forem, possam dizer no futuro, como eu disse hoje, que a solução que o Conselho deu foi a melhor e foi mais compreensível e foi a que me convenceu. Senhor presidente, não vou me estender muito. Acredito que a ocasião é apenas de reconhecimento e felicidade e não quero parecer com as minhas palavras que seja um rompimento
porque eu não estou aqui para romper. Eu acho que a minha saída é um diploma de 2 anos de formação no Conselho, e digo mais a Vossa Excelência, o homem que um dia integrou o Conselho não é mais o homem que sai do Conselho. Eu saio hoje aqui com a temperança, eu saio daqui com a minha alma transformada, senhor presidente. E agradeço a Vossa Excelência a oportunidade de ter me dado a palavra. E agradeço que, mais uma vez, ao entender o que significa a presidência do tribunal, saiba a Vossa Excelência que eu passei a mais respeitar os meus colegas que foram presidentes e, mais do que tudo, Vossa Excelência no Comando Superior do Tribunal de Justiça. Não vou me estender, queria agradecer a todos e dizer mais uma vez muito obrigado. A palavra está franqueada. Desembargadora Terezinha Caseta. Ministro, me permita apenas muito brevemente, porque não quero também estender a sessão, mas eu não poderia deixar de dar 2 palavras aos colegas, sempre tão gentis, sempre tão amigos, e a convivência que nos foi tão grata durante todo esse período, e já estamos sofrendo de saudades, com certeza. A presença deles foi muito marcante, foram colegas que nos trouxeram muitas contribuições e nos propiciaram uma convivência e uma alegria e um aprendizado que isso não tem preço. Muito obrigada, é um agradecimento muito sincero pela convivência que pudemos ter com vocês. Eu quero anunciar a visita do ministro Dias Toffoli ao Conselho da Justiça Federal. Sua Excelência hoje está com uma agenda apertadíssima no seminário que está sendo realizado pelo Conselho, se dispôs aqui comparecer para nos visitar. Agradeço, ministro Toffoli. Nós estamos, antes de conceder a palavra, nós estamos aqui encerrando essa sessão e com a despedida de 2 conselheiros que terminam o mandato. O presidente do Tribunal Regional Federal de 2ª Região, André Fontes, que participa da sua última reunião, da última sessão, e também, igualmente, o desembargador Erhardt, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Por isso, 2 grandes conselheiros, 2 grandes colegas que deixam um exemplo de comportamento, de profissionalismo neste Conselho. Mas eu quero agradecer também a sua gentileza de comparecer e prestigiar o Conselho da Justiça Federal, dizer que é uma honra enorme receber aqui não só o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, mas antes, mais do que isso, um amigo da Magistratura Nacional. A liderança de Vossa Excelência, a postura exemplar com que tem defendido a classe da magistratura é, para nós, motivo de orgulho de tê-lo ocupando esses 2 cargos mais importantes da magistratura brasileira. Por isso eu agradeço e lhe concedo a palavra. Muito obrigado, querido amigo João Otávio de Noronha. É uma alegria, fiz questão de chegar aqui, felizmente deu tempo de chegar ainda com todos reunidos para dizer primeiro do meu respeito pessoal, da minha amizade com o nosso querido João Otávio de Noronha e conduz o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal. Cumprimentar os integrantes do Conselho, dos juízes auxiliares, senhoras e senhores servidores, todos aqui presentes, e dizer da importância que é termos o Poder Judiciário unido. Não existe democracia sem um Poder Judiciário independente e imprensa livre. Eu tenho dito isso como um mantra que nós temos que dizer e reproduzir. Os vários ramos da Justiça e do Poder Judiciário também têm que estar unidos. Eventuais divergências discutimos entre nós. E sei disso porque o Fernando, o Jaime, o Guilherme, os presidentes da JUF, a AMB, a ANAMATRA, temos tido um diálogo constante e positivo. Mas o mais importante que eu fiz questão aqui, também de estar presente, é exatamente para saudar e registrar o meu testemunho
de trabalho extremamente eficiente, amigo e competente dos dois colegas que estão deixando o Conselho. O André Fontes, amigo de vários seminários, eventos, uma pessoa que já tivemos a oportunidade de conviver do ponto de vista pessoal com maior proximidade, presidente do Tribunal Regional Federal, com quem assinamos um convênio. Temos aqui a nossa sala do Supremo Tribunal Federal, uma estrutura do Supremo Tribunal Federal. Registrar, então, o nosso testemunho, a nossa alegria da convivência. Não é uma despedida, porque Vossa Excelência continuará honrando a magistratura para o nosso deleite com a sua capacidade intelectual. E, da mesma forma, ao Manuel Enright, que também atuou e atua sempre em prol da magistratura, um orgulho, e nesse rodízio republicano nós temos que nos despedir. E aí eu vejo aqui como a participação dos senhores foi extremamente importante nas palavras finais que dizia a colega Terezinha, do Tribunal sediado no meu estado, né, que é a terceira região, que envolve São Paulo e Mato Grosso do Sul, exatamente saudando e fazendo essa justa despedida. Subscrevo todas as palavras, as que eu ouvi e as que eu sei que todos sabem que eu não ouvi, mas com certeza palavras exatamente que honram, né, as pessoas dos dois presidentes que participam pela última vez dessa sessão. Queria e fiz questão de participar dessa reunião. Já tivemos oportunidade de estarmos juntos em Brasília, na sala do presidente João Otávio de Noronha, de almoçarmos, mas formalmente eu não tinha ainda vindo a uma sessão para o uso da palavra. E eu fiz questão dessa vez exatamente para poder saudar esses dois colegas. A magistratura tem o dever e a obrigação de arbitrar os conflitos da sociedade. Mas nós também temos o direito de dizer que a sociedade tem que resolver os seus conflitos nos foros adequados. O judiciário é a última rácio, quando os conflitos não possam ser resolvidos de outra maneira. Nós não podemos ser o local inicial de solução dos conflitos, porque senão tudo que acontece na sociedade, todos os dilemas, os seus conflitos e os seus problemas serão colocados em nossas costas. Nós temos que mostrar que os outros foros têm que resolver os seus conflitos e nós arbitrarmos, como eu tenho dito, o passado. O Legislativo cuida do futuro, fazendo os projetos e programando as novas políticas públicas. O Executivo cuida do presente, gerindo e administrando a sociedade. E nós julgamos os conflitos que ocorreram, ou seja, nós julgamos o passado. É assim que eu penso, é assim que eu tenho trabalhado, é assim que eu tenho dito. E procurando sempre dizer exatamente aquilo que eu sei que o João Otávio de Noronha, que os presidentes dos tribunais superiores, dos tribunais estaduais, dos tribunais regionais federais, todos nós imbuídos, junto com a magistratura de primeira instância, no sentido de garantir a pacificação social. Nós somos os garantes da paz social e nós atuaremos sempre nesse sentido. Meus cumprimentos aos dois colegas que deixam, pela última vez, participam dessa reunião e dizer e agradecer a todos que integram este Conselho, na pessoa do seu presidente João Otávio de Noronha, que continuaremos juntos neste trabalho de fazer com que a Justiça seja cada vez mais transparente, eficiente e com responsabilidade de suas decisões na sociedade. Esses são os 3 eixos que eu coloquei no meu discurso de posse e que tenho sempre reproduzido. Magistratura transparente, eficiente e responsável. Muito obrigado pela possibilidade de me dirigir ao Conselho e estou depois à disposição para a nossa reunião, aí, dando sequência. Agradeço
a presença de Vossa Excelência. Aliás, a presença de Vossa Excelência neste Conselho é motivo de júbilo para a Justiça Federal, para toda a Justiça Federal, tenha certeza. A sua gestão transparente, eficiente, colaborativa, se faz sentir em todos os rincões onde a Justiça Federal onde a Justiça Federal e Estadual, onde a Justiça Nacional está presente, ou seja, em todos os rincões da terra brasileira. Por isso eu fico muito feliz e muito grato com a presença de Vossa Excelência e agradeço em nome de todos os presidentes, de todos os juízes federais do Brasil, o seu precioso trabalho em pró da magistratura nacional. Com essas considerações, como nós temos uma outra reunião, eu vou declarar, agradeço a presença de todos os conselheiros e dos meus caros colegas ministros do Superior Tribunal de Justiça, do doutoramento do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui com o nosso conselheiro Alemães, nosso amigo de longa data, fomos conselheiros juntos no Conselho Nacional de Justiça, né? Acho que o Conselho ganha muito com a sua presença, agora que foi Vossa Excelência designado para aqui representar a Ordem dos Advogados do Brasil, onde Vossa Excelência chega junto, chega a harmonia entre a magistratura e a advocacia. Em síntese, Vossa Excelência traz sempre a harmonia à comunidade jurídica, por isso é sempre bem-vindo. Muito obrigado. Com essas palavras, agradecendo ao doutor Fernando pela sempre gentil participação da AJUF, que também Vossa Excelência tem sido um exemplo de gestor da AJUF, um exemplo de presidente, onde os interesses corporativos não sobrepõem mais ao interesse da justiça como um todo. Vossa Excelência consegue conciliar muito bem o interesse dos magistrados com o interesse da justiça, e essa é uma arte difícil de se executar, e Vossa Excelência o faz com grande maestria. Por isso, eu me sinto um privilegiado de tê-lo como companheiro neste Conselho, de tê-lo aqui, exatamente, de tê-lo no Conselho, exatamente na minha gestão como presidente dessa instituição. Com essas considerações, eu declaro encerrados os nossos trabalhos, agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença dos desembargadores dos tribunais regionais aqui, especialmente do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, da 2ª Região, dos senhores funcionários, agradeço a participação e organização da nossa secretária executiva, nossa secretária-geral do Conselho, dos funcionários que prepararam e dos funcionários do Tribunal Regional Federal que muito colaboraram, e declaro, portanto, encerrado os nossos trabalhos. Muito obrigado.